Estamos vivendo um momento único e com ele a oportunidade para refletir o que nos move, quem queremos por perto, onde vamos escolher estar ali na frente. Mesmo dentro de casa, mais do que aguardar o futuro, temos nas mãos a liberdade para transformá-lo e o mais importante, a partir de agora. A Unip EAD, mais do que nunca, está ao seu lado nesse novo tempo. Tempo de reinvenção e de reconexão com os nossos verdadeiros sonhos. Lembrando que só o conhecimento é capaz de abrir infinitas portas para a estabilidade, a segurança e principalmente o seu sucesso profissional. Unip EAD, cada vez mais próxima de você. Boa noite a todos, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento. Eu sempre gosto de mencionar que o mercado de trabalho busca por profissionais ativos, profissionais que não estão acomodados em sua zona de conforto. Então, parabéns a vocês por isso, por estarem aqui nesse momento para adquirirem mais conhecimento. Gostaríamos de saber de onde vocês são, vocês poderão interagir aí no chat, nome de vocês, de onde vocês são alunos da Unip, pode mencionar aí qual é o polo. No mais, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós teremos uma palestrante muito especial, Cíntia Bini. Cíntia Bini, jornalista, mentora, escritora, analista corporal. Seja muito bem-vinda, Cíntia Bini. Muito obrigada, querido. É um prazer realmente estar aqui com vocês. E durante essa pandemia, eu confesso que eu estou com crise de abstinência de palestra, de interação. Esse só no online, às vezes, não satisfaz tanto assim aos nossos traços. Mas confesso que tem sido uma maneira de interagir e de continuar na ativa, né? Interagindo com mais pessoas de uma maneira diferente, mas que deixa a gente satisfeito também. Nós que agradecemos, Cíntia, por estar disponibilizando um tempinho aí para a gente, a sua agenda aí, nós sabemos como é corrida, você está vindo de viagem, mas mesmo assim se disponibilizou para estar aqui, nós agradecemos muito, tá bom? Agradeço também a doutora Marta Galvani, que se não fosse ela, você não estaria aqui. Ela fez esse intercâmbio aqui entre a faculdade e a palestrante. O Instagram da doutora Marta é @Marta com TH, Marta, Gal, G-A-L, _. Soletrando de novo, @MARTHAGAL, _. Agradecemos muito a doutora Marta também. Cíntia, fique à vontade, tá bom? O espaço aqui agora é todo seu. Muito obrigada. E hoje o tema aí da nossa palestra, né, para quem não estava com a gente ou não estava acompanhando antes, caiu aqui de paraquedas, não sabe sobre o que a gente vai falar, são sobre os 5 segredos do perfil profissional mais desejado hoje no mercado. A gente está acostumado a ouvir as pessoas falando que hoje em dia está mais do que comprovado que a gente contrata pelo currículo e demite pela parte emocional. Quando a pessoa não consegue lidar bem com a questão emocional no trabalho. Conhecer de verdade os 5 traços que são aí os segredos de você entender como você funciona, para você entender como é que você vai se tornar um profissional super desejado no mercado, porque vai saber lidar bem de forma emocionalmente falando, com a sua inteligência emocional sendo bem utilizada, também, é claro, com o seu currículo, você precisa entender alguns segredos. E esses 5 segredos que eu vou compartilhar aí com você hoje, eu vou compartilhar aqui a minha tela também com vocês, para que vocês possam ver uma apresentação
que vai esclarecer um pouquinho, de maneira científica, do que a gente está falando. Vocês vão ter uma ideia melhor sobre o que a gente vai falar. Então, eu vou dar rapidamente uma base científica. Depois, eu vou mostrar para vocês como é que a gente entende e interage com esse conteúdo, para que você saiba como você vai agora utilizar isso da melhor maneira na sua carreira, para que isso realmente traga resultados, ok? Então, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Agora, eu preciso que vocês me deem um ok, se deu tudo certo e a tela está sendo compartilhada. Se vocês puderem aí falar aqui no chat, eu vou acompanhando pelo chat e olhando aqui, tá bom? Então, você já imaginou poder entender que tipo de mente você tem olhando apenas o formato do corpo? Ou mais, entender o tipo de mente que o seu cliente tem, que o seu chefe tem, que o seu companheiro de trabalho tem, olhando apenas o formato do corpo? O corpo é a parte visível da mente, ele revela a verdade por trás de qualquer problema que você esteja enfrentando. O que vai contar muito da sua história, do que você teve de crenças, de traumas na infância, principalmente do 0 aos 5 anos. De onde veio a análise corporal, que é essa ferramenta que vai te ajudar a identificar esses 5 segredinhos que, se você souber lidar com eles, você vai ser o profissional que o mercado mais vai querer. Veio lá de trás, e aí, só um momentinho, deixa eu botar aqui. Tudo começou então com Freud, mostrando durante a história da psicologia e da medicina o que havia além do corpo. Não era só um corpo, tinha uma mente. Depois veio Reich falando também sobre isso, identificando que, na verdade, não era só uma mente dentro de um corpo, mas a mente estava tão ligada que moldava literalmente o corpo. Depois a gente teve Helge, que foi um psicoterapeuta alemão, que veio com as constelações sistêmicas, o que a gente hoje apelidou de lógica da vida, e também como isso influencia no nosso dia a dia. Por último, então, veio o Lowen, que veio evoluindo e criando, então, uma análise bioenergética. A interação entre a mente, o corpo, essas trocas e essa influência que a gente entende hoje. Por fim, adaptando isso tudo, a gente teve um trio de estudantes, de profissionais e doutores na área que estudaram sobre isso, são brasileiros, e desenvolveram agora um método de avaliar esses pontos e te enxergar com um mapa, literalmente, através do seu processo de mielinização. Cíntia, que coisa maluca, processo de mielinização. Por que eu, na minha área, preciso entender sobre isso? O processo de mielinização vai por etapas, tá vendo? Ele começa aqui, vai até a região sacral, e a gente tem, de acordo com a idade, do 0, lá dentro da barriga, até mais ou menos 5, 6 anos de idade, onde você vai ter isso formado. E de acordo com a fase que você está formando, você ganha autonomia naquela parte do corpo. Então, o bebê que nasce, depois ganha autonomia para segurar a cabecinha, mexer os braços, o tronco, ficar sentadinho, começar a andar, controle do esfíncter e, por último, a questão de sentir aquele choquinho na região genital. Esses alinhamentos que a gente precisa, que você entenda, para você entender a parte científica do que eu vou te apresentar, para você trazer para a sua prática, os traumas que a gente vai falar são de acordo com a visão da criança. Não adianta você falar assim, mas eu entendo que a minha mãe não me deu muita atenção porque ela precisava trabalhar. Não. Você, adulto, entende. A criança só entende. A minha mãe não está me dando atenção. Ela não entende a função do dinheiro, do trabalho, de trazer alimento. Ela não entende todo esse contexto. Então, tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai sempre pegar pela visão da criança.
Todos nós temos os 5. Por isso são 5 segredos que você vai entender como você funciona e como você vai utilizar isso a seu favor. Todos precisam saber as porcentagens que isso está presente em você e o quanto ele vai te influenciar. Já respondendo que provavelmente você vai ter dúvida, mas Cíntia, as características genéticas, cor de olho, de cabelo, pele, isso não entra na análise. Isso é genético, é herança. O que a gente avalia é formato do corpo. É um olho mais caidinho, é um rosto mais redondo, é um ombro mais largo, é um quadril mais estreito. São as partes e os formatos que elas adquirem. E isso é de acordo com o processo e de acordo com os traumas que você passou durante a sua infância. Depois a gente avalia isso tudo, essas características, tudo é levado em consideração, inclusive prática de esportes, idade, raça, intervenção cirúrgica, para que isso seja feito de uma maneira muito profissional. Vou interromper agora aqui um pouquinho o compartilhamento para ver aí um pouquinho mais da interação. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. E eu quero que vocês entendam o seguinte: a gente não tem tanto tempo e eu gosto de ser rápida, mas eu vou mostrar para você em blocos. Primeiro bloco, eu te dei um panorama cientificamente falando. Eu vou pedir aqui uma ajuda, só um momento. Você pode fechar a janela para mim, Beth, por favor? Tem um barulhinho aqui da garagem. Eu vou te dar um panorama científico. Segundo momento, eu vou te apresentar agora os 5 traços para você conseguir identificar as fases. No próximo momento, que é o mais importante, eu vou te mostrar como é que você lida com isso no seu trabalho, na vida, e como você vai adaptar isso para se tornar esse profissional. Deu para entender? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, coloquem aqui no chat. Assunto interessante, o pessoal está gostando, boa noite, ok. Estou vendo aqui de onde o pessoal está falando, muito bom. Então, vamos lá, vamos acelerar aqui de novo. Vou novamente compartilhar aqui a tela com vocês. Só um pouquinho, para a gente confirmar que está sendo compartilhado aqui. E vamos lá para onde a gente havia parado. Isso, voltamos. Então, o que eu quero agora falar com vocês? Sobre os 5 traços. Cíntia, que nomes esquisitos. Sim, a gente preservou os nomes da literatura científica, mas eles não têm nada a ver com doenças, tá? Com patologias. Não ligue a esse tipo de nome. E eu vou, inclusive, dar um nome alternativo para cada um deles, para você se identificar melhor. Então, o esquizoide, que é da gestação até o primeiro mês de vida, a gente também pode chamar ele de criativo, que é a principal característica dele. Como é que você entende isso? Foi alguém que durante a gestação se sentiu rejeitado pela mãe. Nossa, Cíntia, mas todo mundo que foi rejeitado, quer dizer, tentou um aborto, foi algo bem explícito? Não. Muitas vezes a mãe estava só nervosa, com uma situação complicada, descobriu que estava grávida durante a pandemia, ou o pai perdeu o emprego, uma mãe solteira, e cada vez que ela lembra que está grávida, ela fica nervosa, aqueles sentimentos, aqueles hormônios, tudo isso passa para o bebê. O útero contrai, a temperatura do útero cai, e isso faz com que a criança se sinta rejeitada, ok? Então, cada vez que ela deixa essa energia para o corpo, e o corpo se mexe com movimentos involuntários, a mãe lembra que o bebê existe, está mexendo lá na barriga. Isso faz com que ela tenha sentimentos. O útero contrai, a temperatura cai, recebe aquela carga de energia, o bebê se sente rejeitado. Para sobreviver, lembrem, é para sobreviver e é na visão da criança. Ela não entende nada de mundo. O mundo dela é o útero. E ali dentro, então, ela entende que para sobreviver, para que ela não sinta aquela rejeição, o melhor é ela ficar quietinha.
concentrar energia onde ela consegue controlar e não deixar ir para os membros para ter movimentos involuntários. Então, ela concentra energia na cabeça. Estão vendo aqui, ó? Na cabeça. O resto do corpo vai ser um corpo quase sem energia, um corpo literalmente para carregar a cabeça. Um corpo pontudo, uma pessoa mais magra, cheia de ossos aparentes, que vai literalmente dar a impressão de que não valoriza muito a carcaça, vamos brincar assim. Qual é então a maior dor dessa pessoa? Se sentir rejeitado. Para você gravar melhor, então, o criativo, qual é o superpoder? Criatividade, imaginação, raciocínio lógico. Se a energia dele está concentrada na cabeça, ele vai a 1000 por hora. É pensamento em alta velocidade. Agora, qual é a principal dor ou a criptonita dele? Se sentir rejeitado. É alguém que tem muitas ideias, cria muita coisa, mas morre de medo de expor e ser rejeitado. De falar e acharem que ele está viajando no mundo da lua, é um maluco. Até porque ele não tem muita força no corpo, nas pernas, para executar. Então, ele vai ser uma pessoa de muitas ideias, mas muitas vezes de pouca execução. Ok? Se identificou? Vamos para o próximo? São os orais, jogo no meu time. São aquelas pessoas que tiveram um pouco mais de trauma durante a amamentação e o desmame. O bebê nasceu e agora ele entende que ele está num mundo onde ele depende de pessoas para cuidar dele. Pessoas para amamentar, para cuidar, para lavar, para trocar, para aquecer, para esfriar. Se ele não tem alguém ali, ele se sente abandonado. E é um sentimento não só de abandono, mas um sentimento de morte. Saíram de perto de mim, me deixaram sozinho, eu vou morrer, eu preciso chorar. Então, olha por onde ele libera energia, pela boca. Ele chora, bota a boca no mundo, para ser visto, para não morrer, para ser cuidado. E como que ele faz com energia? Acumula, com medo de faltar. Então, ele cria reservas. Não é assim que a Nutri fala pra gente, quando a gente vai lá, você tá com reserva extra, precisa gastar, tá comendo mais do que precisa. Reservas. Qual é a grande dor, a criptonita dessa pessoa? Se sentir abandonado. Então ele vai ter dificuldade de dizer não, de colocar limites, porque ele acha que se eu falar isso, o outro pode se afastar de mim. Não é isso que ele quer. E ao mesmo tempo, qual é o superpoder? Comunicação, sensibilidade, acolhimento, tem um sexto sentido. Você já notou que o bebê ainda não sabe falar, ainda não sabe interagir, tá conhecendo, entendendo o mundo, mas se você coloca ele no colo de alguém que não gosta de bebê ou que tá com medo de ficar com o bebê, ele chora, ele se sente desconfortável. Ele tá no colo da mãe, nervoso, que tá nervosa e ele chora. E às vezes vai para o colo de alguém que nem é a mãe, mas está tão calmo que pega ele, passa aquela calma e ele se acalma. Por isso os orais têm esse sexto sentido de conseguir entender o próximo. A próxima fase, psicopata. Cíntia do céu, que nome horrível, psicopata. Os orais dá para chamar de comunicador. O psicopata, você vai entender o porquê desse nome científico. Não tem nada a ver com os psicopatas que você conhece de filmes ou novelas. Ele é um negociador nato. É alguém que articula ou manipula quando está na dor. É alguém que estava interagindo agora com o ambiente. Ele entende que não é mais só a mãe. Não depende mais só da mãe para ele ter as suas necessidades atendidas. Tem o pai, tem o irmão, tem o avô. Ah, eu quero a garrafa de água, mas eu não consigo pegar. Então eu choro, mostro o que eu quero, alguém vai lá e traz a garrafa para mim. Nesse momento, eu manipulei alguém para fazer o que eu preciso. Por isso esse conceito de psicopata, ok? Qual é a maior dor dele? Se sentir usado ou manipulado. Eu só sou bom pelo que eu faço. Comeu tudo, que lindo, mamãe te ama. Vem cá, filhinho, faz aquela gracinha. Olha como ele já fala. Ah, não quero fazer. Ah, então tudo bem. Depois a mamãe fala com você. Deixa de canto, aqui é conversa de adulto. E a criança vai entendendo o mundo agora de uma maneira como estão me usando. Eu só sou legal se eu faço o que o outro quer. Deu para entender? Nesse momento, então, a criptonita dele é se sentir usado ou manipulado.
mas ao mesmo tempo seu superpoder é negociar, articular, liderar, articular coisas e pessoas. É um líder nato. É alguém que consegue recursos, que gosta de status, que mesmo não estando num cargo de liderança, consegue articular com todo mundo que está em volta. É um traço muito bem articulado, mas também não tem muita força nas pernas. É alguém que tem muitos triângulos no corpo, um ombro largo, um quadril estreito, canelinha fina. É aquela pessoa que não importa o quanto vá para a academia, malha, fica sempre com o ombro mais largo, mas continua com o quadril e a perninha mais fininha. Isso nunca vai mudar. Depois a gente tem os masoquistas, que não são aqueles que também gostam de sofrer, não, tá? Os masoquistas também podem ser considerados como planejadores. Planejadores natos. Foi na época do desfraude, quando ele ainda não tinha o controle do esfíncter, mas já lhe era exigido que fizesse cocô e xixi no lugar certo. Quando é que você sabe que uma criança já tem o controle do esfíncter e consegue segurar o xixi e o cocô? Faça um teste, ela precisa conseguir subir as escadas sem se apoiar com a mão, só com a força das pernas. Se ela já consegue fazer isso, ela já tem o controle do esfíncter. Não consegue fazer isso, não exija desfraude dessa criança ainda. Eu vejo muitas mães sem esse conhecimento se orgulhando que o filho com 1 ano já não usa fralda. Ele não tem controle do esfíncter, ele está segurando no músculo, ele está literalmente carregando um peso que não é dele, atendendo uma exigência que ele ainda não dá conta. É esse mesmo sentimento de humilhação. Ah lá, fez cocô, poxa fulaninho, por que não foi no banheiro? Por que não correu? Por que não segurou? E qual é o recurso então que ele desenvolve? Suportar coisas difíceis, repetir processos, planejar, atenção aos detalhes, porque literalmente ele não quer que dê nada errado, para não dar merda. Qual é o grande problema para ele? Ser humilhado. Então ele é alguém mais reservado, um cofre, guarda segredos, não expõe muito a vida pessoal, com medo de ser humilhado. Gosta de tudo muito bem feito e não é para receber medalha ou competir com ninguém. É simplesmente para não ser chamado a atenção e não falarem que ele fez nada errado, para não ser humilhado. É uma pessoa que também vai ter dificuldade com o peso, assim como os horários, que são mais redondinhos, mas nesse caso é aquele peso forte. Aquela pessoa que não é fofinha, com cara mais infantil. É aquela pessoa forte, mais quadrada, que você olha e parece um armário. Aquela pessoa que carrega peso, literalmente. Por último, nós temos o traço do rígido, que também pode ser chamado como executor. Esse foi lá no surgimento da sexualidade, quando pegava a orelha, no nariz, dava tudo no mesmo. Mas um dia, quando pega lá, dá um choquinho diferente. Não é surgimento de nada sexual, é da sexualidade em si. O sentir na parte íntima não é voltado ao sexo propriamente dito, ok? Nesse momento, ele começa a perceber o mundo em pares. Papai tem mamãe, vovô tem vovó, titio tem titia, eu tenho quem? E a gente começa o triângulo de Édipo, onde a menina conquista o pai, compete com a mãe. O menino conquista a mãe, compete com o pai. E ele começa a aprender a triangular, fazer essa construção para ser escolhido, para arrumar o seu par. Qual é a grande dor, então, dessa pessoa? Se sentir excluído, trocado ou traído. Eu sou a menininha do papai, mas à noite ele dorme com a mamãe. Eu sou o príncipe da mamãe, mas ela dorme com o papai. Ele sai para trabalhar, mesmo comigo aqui chorando, implorando por atenção, ele prefere ficar no celular ou no trabalho. E aí você começa a sentir que não é bom o suficiente. Olha o formato do rígido. Ele literalmente tem um formato mais escultural. São aquelas pessoas que têm essa beleza mais clássica, que chama atenção, tem um sex appeal aguçado. Por quê? Porque ele literalmente quer chamar atenção, ser o melhor, ser o escolhido. Qual é o recurso? Competitivo, proativo, perfeccionista, ágil. É alguém que, executa muito bem. Mas qual é a criptonita dele?
nunca se sente suficiente, está sempre achando que dava para ser melhor e que vai acabar sendo trocado por alguém melhor. O maior medo dele? Ser traído. Vou dar aqui uma pausa novamente na nossa apresentação para a gente poder entender. Deixa eu voltar aqui com vocês para a tela. Parei o compartilhar. Ok. Voltamos. E eu preciso entender agora de vocês se vocês estão reconhecendo esses traços. Bem interessante. Estou amando tudo. Muito conhecimento. Conteúdo incrível. Alguém, por gentileza, responde o que eu perguntei. Deixa eu ver aqui, Bia, porque quando eu compartilho a tela eu não consigo ver, tá? Tem que dar nome para garantir a presença no certificado? Não sei te responder exatamente isso. Vamos perguntar aí para o Bruno, ele responde depois, ok? Pau de cachoeiro. Eu acredito que não tenha nenhuma pergunta aqui específica. Eu preciso saber, coloquem um joinha para mim, se vocês conseguiram entender. Base científica veio lá de trás, é comprovado, processo de mielinização, como passa isso nas fases, e se você entender um pouquinho da característica de cada pessoa que sofreu um trauma naquela fase específica. No caso, gestação, primeiro ano de vida, de 1 a 2 anos, de 3, de 4 a 5. E aí, o criativo, comunicador, negociador, planejador e executor. Ou esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Você se identificou? Deu para entender? Já fui vendo cada característica de pessoas que eu conheço. Que legal, Luciano! Muito bom. Ó, quem fez a inscrição pelo Simpla receberá o certificado. Então, se você não fez, corre lá. Não sei se ainda dá tempo. Explica aí, Bruno. Com certeza, muda completamente o nosso olhar para a gente mesmo e para o próximo. Por quê? Vamos lá para a prática agora. Como é que isso muda o seu conhecimento? Deixa eu pegar aqui a nossa apresentação e você vai entender um pouquinho de como isso muda na prática o seu conhecimento, inclusive sobre você mesmo. Por quê? Quando a gente entende agora, só um momento, deixa eu ver aqui, está apresentando? Eu estou na dúvida aqui. Peraí, deixa eu ver, porque no YouTube aqui dá uma atrasadinha para mim, tá? Mas eu acredito que esteja. Então, vamos lá. Eu preciso que você entenda algumas coisas sobre isso. Não está apresentando? Tá. Não tem problema, tá? Eu vou ficar aqui, então, com vocês, olhando aqui para vocês e vou falar para vocês sobre o que eu preciso, pode ser? Eu acho que vai ficar melhor, porque eu não estou conseguindo realmente colocar aqui em módulo apresentação para vocês. Mas vamos lá. O que isso muda nos processos pessoais, autoconhecimento, resolução de problemas circunstanciais. Eu tenho um problema específico, preciso resolver aquilo. Eu entendo como eu funciono, eu entendo qual foi o meu trauma na infância, eu consigo montar uma estratégia específica para resolver esse problema, ok? Problema nos relacionamentos. Vou te dar um exemplo. Meu casamento foi salvo através dessa teoria. Quando eu entendi que o meu esposo tinha muito do rígido e do esquizoide, se fechava muito na caverna dele, era muito racional, muito criativo, muito executor, e eu preciso muito da comunicação. E quando eu não conseguia entender o jeito dele me amar, explicando por que ele me amava, eu queria entender qual era o sentimento dele. E ele não sente, ele não consegue explicar esse sentimento. Ele dá as razões por que ele me ama.
ele é mais racional, eu sou mais emocional. Ele tem um tipo de funcionamento, eu tenho outro. Quando eu comecei a entender isso, a gente começou a se dar melhor, tá? Transição de carreira. Você tem como entender pelo seu perfil quais são as carreiras ou mesmo a função dentro daquela carreira que você vai se dar melhor. Vou dar um exemplo. Sou professora, mas é um professor que fez pedagogia, estudou, mas ele é esquizoide. Vai ser um professor que vai se dar muito bem, muito melhor na área de pesquisa, na área de instrução de alunos mais de forma individual. Ele não vai se dar tão bem numa sala de aula lotada, cheia de alunos, porque o esquizoide, ele não gosta muito de contato, ele não gosta de muita exposição, ele tem dificuldade com isso. Já o oral, o rígido, gosta de palco, não tem problema nenhum em aparecer. Qual vai ser a dificuldade de um professor que é muito oral? Ele fala bem, ele é amigo de todos, ele vai cuidar dos alunos, mas ao mesmo tempo ele vai ter uma dificuldade em manter regra, planejamento, colocar limites, ser às vezes mais duro com o aluno. Então, não é que ele não possa ser professor, pode ser qualquer área que você quiser, mas dentro da área que você escolher, você precisa entender qual é a função que você se adapta melhor de acordo com o seu perfil. Muitas vezes, você está numa função que está te colocando na dor. Outro exemplo, eu gosto muito de exemplos. Uma secretária que estava sendo utilizada nos processos administrativos e ela ficava sozinha numa sala separada, cuidando de papéis, fazendo relatórios, enviando e-mails, não entrava em contato com o público. E o principal traço dela era o oral. Adivinha? Ela ficava muito na dor, porque o oral precisa de contato com pessoas. Ela é uma ótima secretária, mas desde que no período de trabalho dela, não seja só trabalhos em um escritório forçado, longe dos outros, só com material. Tem que ter contato com pessoas. Ao mesmo tempo, se eu pego alguém que é mais planejador e eu coloco ele num trabalho que exige muito improviso, eu literalmente vou colocar ele na dor. Ele vai estar ali o tempo todo muito nervoso. Porque ele nunca sabe o que vai acontecer, está sempre colocando ele na dor, tirando ele da zona de conforto. Mas se tem um lugar onde precise de planejamento, ele é o melhor. Em compensação, se eu coloco um rígido nessa função, logo ele se enjoa disso, porque ele gosta de novidades, de novos desafios. Tudo que exige uma rotina a longo prazo vai ter maior dificuldade para ele, para o oral. Então, deu para entender? Potencializar esses recursos e esses talentos vai muito se conhecer e entender, então, os seus 5 segredinhos. A porcentagem que você tem de cada um. Eu tenho muita porcentagem de oral. Tenho meu segundo traço rígido, meu terceiro é o masoca, o quarto é o esquizoide, meu último é o psicopata. Então, eu consigo articular, eu consigo fazer vendas, eu consigo liderar? Sim, mas é o meu último traço. Se eu me colocar num lugar onde eu tenho que fazer isso 24 horas, eu não vou conseguir estar no recurso. Eu tenho esquizoide. Eu fiz publicidade e propaganda como minha primeira formação. Eu amava a parte de criação. Mas quando eu entrei para fazer estágio numa agência, enquanto eu criava uma peça que todo mundo falava, nossa, que linda, Cíntia, nossa, você foi ótima. Os outros esquizoides criavam todos os dias, várias peças durante o dia. Eu só conseguia criar uma. Era ótimo. Mas eu não dava conta de entregar o resto do serviço. Por quê? Porque a minha taxa de esquizoidia do criativo é baixa. Então não adianta eu querer assumir uma função que exige muito dela. Eu acho que agora eu fiz entender, certo? Coloca um joinha aí se está todo mundo entendendo. Eu vou ter um controle emocional maior quando eu entendo sobre os meus traços. Quando eu entendo que se eu tenho um traço muito alto do planejador,
Ele literalmente é alguém que tende a não falar as coisas e vai acumulando, acumulando, acumulando. Mas o dia que ele explode, ele traz coisa lá de trás que ninguém nem lembra mais. E ele ainda está guardando aquilo. Lembra que eu falei que ele guarda bem segredos? Mas ele também acumula muitas coisas, engole muito sapo, vai ficando com aquilo tudo acumulado e tende a explodir. No momento seguinte que ele explode, ele se arrepende de ter explodido e começa a acumular tudo de novo. Se ele está na dor e não cuida disso, isso é muito prejudicial. E uma hora ou outra ele acaba implodindo com câncer, com doenças, tendo um piripaque do nada no trabalho. Do nada? Não é do nada, né? Sexualidade. Quando eu entendo os meus traços, eu consigo entender, inclusive, como me realizar melhor na área sexual, como escolher melhor um parceiro para mim de vida. No meu casamento, nos relacionamentos, como lidar melhor, inclusive com um divórcio ou uma separação, como lidar com o luto, como é que eu educo os meus filhos, se eu vou ter a tendência de ser mais rígido, mais duro, se eu vou querer colocar regras. Mas aí eu tenho um filho que é completamente oral, que não consegue seguir rotina. Como é que eu tenho que lidar com ele para que ele dê conta de fazer as coisas, mas tenha uma recompensa por trás disso? Saber lidar com um filho que tem um negociador alto. Olha, você faz isso e você ganha aquilo. Não é manipular, é literalmente entender como a criança funciona no recurso e poder usar isso de maneira mais tranquila. Eu tenho um filho negociador e como era difícil. E muitas vezes, antes de eu entendê-lo, eu falava, eu sou a mãe, estou mandando. Você tem que estudar porque tem que estudar, não tem que querer ganhar nada com isso, não. Você vai estudar para se dar bem na vida. Uma criança não entende isso, né? Como é bom quando a gente entende como a mente do outro funciona e consegue adaptar o ambiente para que esse ambiente seja saudável e proporcione um recurso para que o outro viva no recurso utilizando seu superpoder. Adaptação das rotinas, plano familiar, estudo e aprendizagem. A gente vai ver que estilo de estudo e aprendizagem você precisa focar. Como tem que ser o seu plano de estudo de acordo com o seu traço, inclusive na faculdade. Agora vamos para os empresariais, para os nossos projetos e processos empresariais. Imagina no recrutamento, onde alguém chega para mim e me pergunta, quem é que eu vou contratar para colocar na recepção? E eu vou falar, depende, que tipo de recepção é? Ah, é uma recepção de um médico endocrinologista. Normalmente, quem tem a tendência de estar mais gordinho? Orais e masocas. Quem é que gosta de interagir e conversar? Os orais. Quem não gosta de se expor muito? Os masocas. Quem é que vai ter que ter na recepção, de ter essa percepção de conseguir interagir e também conseguir manter informado, olha, tá dentro do horário, o doutor já vai lhe atender, já conferir a sua ficha. Um oral com masoca faria essa função muito bem. Agora, se eu coloco um esquizoide ou um rígido na recepção, que não gosta muito de contato, ou um rígido que vai, olha, aqui é isso, aqui é aquilo, estamos dentro do horário, é só você aguardar, e o oral vai se sentir abandonado. Poxa, essa pessoa nem conversou comigo, nem falou. Porque não é muito o perfil dele. Ele vai ter mais aquela cara de metido que o rígido tem naturalmente, e não que ele seja assim. Quando a gente vai entender mais a fundo, quanto mais na dor um rígido estiver, mais inseguro ele está com ele mesmo. Por isso ele age assim com os outros, para que você não se aproxime muito e não veja os defeitos dele. Quando a gente entende isso tudo, alguém chega e me pergunta, eu já fiz vários processos de seleção, ou mesmo de treinamento. Entenda, se eu estou com a pessoa no lugar errado, às vezes é só inverter a função. Eu vou contar uma história para vocês. A gente chegou num consultório onde tinha uma recepcionista que tinha muita rigidez e esquizoidia e uma pessoa que trabalhava com a papelada que tinha muito do oral e do masoca. O que estava acontecendo?
A menina que estava lá fechada, cuidando da papelada, não estava legal. Estava errando muita coisa, ficava o tempo todo no celular e o médico queria demiti-la. A menina da recepção, por outro lado, estava sendo tida como antipática, ninguém mais queria ela lá e reclamavam sempre dela. Eu cheguei, olhei as duas e falei, vamos inverter? E ele falou, Cíntia, a menina que está na recepção não entende nada desse processo. Eu falei, ela é tão inteligente, tão racional, que se você ensinar para ela em uma semana, ela vai estar melhor do que a outra que tem o curso. Como assim? O médico era psicopata. Então eu já mostrei logo uma vantagem para ele. Eu te cobro metade da minha consultoria e você não vai gastar com o processo de contratação, fazer novos uniformes, mandar o outro embora, pagar os direitos. Você simplesmente vai inverter as funções. Se não der certo, eu volto aqui e te dou o processo de contratação de graça. Ah, sim, tudo bem. E ele aceitou. A gente fez a inversão e com 3 dias ele me ligou feliz da vida. Outro caso, uma empresa que contratou alguém que era muito masoca, planejador, gostava muito de fazer as coisas, se destacava na área dele. A empresa trouxe ele de uma outra empresa através de um headhunter que indicou ele muito bem, mas chegou lá e ele não estava rendendo. E eles precisavam saber por que ele não estava rendendo o que ele rendia nos outros lugares, nas outras empresas. Então, a gente foi lá avaliar. E eu passei um dia com ele. A mesa dele era de costas para a porta. A porta era ali atrás, ele não sabia quem estava entrando e todas as outras pessoas ficavam na frente dele. Eu falei, olha, vamos inverter, coloca ele de costas para a parede e coloca as pessoas agora para o lado de lá. Outra coisa, quando ele chega no trabalho, no antigo trabalho, ele tinha uma vaga cativa lá do carro dele, que era sempre a mesma. Ele gosta de rotina, de segurança. Aqui não tem vaga marcada. Então ele chega e ele nunca sabe onde ele vai ter um lugar para parar. Dá uma vaga marcada para ele. Com essas 2 providências que foram tomadas. Esse cara era outro em uma semana. Às vezes são pequenas coisas. São coisas muito simples no seu dia a dia. Desde uma rotina pessoal a uma rotina de trabalho. E que podem literalmente te colocar no recurso com seus superpoderes. Te tirando bem longe da criptonita. Cargos, liderança, bonificações. Se você tem uma equipe de venda onde tem muitos orais, eles são ótimos para conversar, para acolher o cliente, mas eles são péssimos em dar preço e vender. Porque se eu falar o preço, o outro não gostar e se afastar, achar ruim, não comprar de mim, é como se ele estivesse dizendo não para mim. Então eu não gosto de vender. Ao mesmo tempo, a equipe toda não quer competir entre eles. Então, quando você coloca meta, bonificação, medalha, prêmio, ele fala, não, se eu ganhar, o outro vai ficar bravo porque eu ganhei e vai se afastar de mim. Ele não gosta, ele gosta de benefício para o grupo. Então, premia aquela equipe com um passeio para todo mundo junto, um bônus a mais no final do mês para toda a equipe, se toda a equipe conseguir bater a meta junto. Mas se você fizer isso numa equipe onde tem um monte de negociadores e rígidos, eles vão falar o quê? Eu vou trabalhar para todo mundo ganhar junto? Eu não vou ficar trabalhando para os outros. Eu quero fazer para mim. Eu vou fazer, eu quero ser o melhor, eu quero ganhar mais, eu quero que seja justo, né? Cada um funciona de um jeito diferente. Vendas. Imagina você bater o olho no cliente e saber como vender para ele. Porque para cada um você vai vender de um jeito diferente. Para um você precisa dar mais características técnicas, para o outro você precisa entender mais qual é a necessidade dele, fazer amizade com ele. Para o outro ele tem que ver vantagem, para o outro ele precisa saber que aquilo dura bastante, quais as especificações, para que nada saia errado. Para o outro é muito mais de status, ele saber que está escolhendo o melhor, o top. Quando você entende isso tudo, você desenvolve melhor os produtos, você desenvolve melhor as campanhas publicitárias, você faz melhor recrutamentos, você coloca todas as equipes no recurso, literalmente. E como é que a gente faz isso? Montando um gráfico, literalmente. Eu vou tentar colocar aqui o gráfico para vocês verem. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar de novo aqui a tela
para vocês verem o gráfico. Ainda não está aparecendo aqui para mim o compartilhar. Compartilhar a tela. Ok. Vocês estão conseguindo ver? Esse daqui é um modelo de gráfico, onde a gente monta exatamente qual é a porcentagem, avaliando cada parte do seu corpo, olho, boca, cabeça, tronco, perna, quadril. Montamos um gráfico aqui de como você funciona. Esse é o meu gráfico, tá? Eu sou mais oral, depois eu tenho rígido, masoca, esquizoide, psi, com menos. E eu sei como eu funciono agora. Esse tipo de gráfico é feito através de fotos. Fotos e alguns vídeos que a gente pede, às vezes, para você gravar, onde a gente vai avaliar. E a gente não avalia, não é o jeito de se mexer, não é como você está... Deixa eu parar aqui, ok? Não é como você está se mexendo, não é o jeito de você cruzar a perna, não é linguagem corporal. É formato do corpo. Então, vou dar um spoiler aqui, né? Olha, o meu olhinho. Tá vendo que um lado é mais caidinho que o outro? Tá vendo que os meus olhos são caidinhos, tem esse olhar meio de choro, é um olho pequenininho, se eu sorrir o olho quase some. Isso tudo indica muito sobre como eu vejo as coisas e muito da minha oralidade, porque o oral tem esse olhinho meio de cachorrinho que caiu da mudança, sabe? A boca, que parece que está o tempo todo meio aberta, pedindo uma chupeta. Esse rostinho mais redondo, essas bochechas mais orais. E apesar de eu já ter 40 anos, as pessoas ainda me dão menos idade. Por quê? Porque o oral tem essa vantagem. Ele tem uma cara um pouco mais infantil, tá? Então, existem características, desde a textura da pele, do alinhamento da sobrancelha, do quanto é franzido, do rosto que vem afinando, do queixo que é mais pontudo. Tudo isso é avaliado em detalhes para saber como foi o seu processo de mielinização e onde estão os seus traumas e os seus recursos. Quando você tem isso agora, você tem literalmente um mapa na mão. Como você vai ser o melhor profissional, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor esposo ou esposa, porque você literalmente vai ter um mapa de como você funciona na vida. E é o que a gente usa, inclusive, para também montar o que eu chamo de agenda emocional, que é uma agenda onde a gente monta tarefas simples, assim como as coisas que eu mostrei para vocês, que às vezes é um mudar de mesa, de posição, se cuidar em alguns aspectos, literalmente escolher comer uma comida gostosa uma vez por semana, só para se deliciar. São coisas muitas vezes simples que você implementa na sua rotina, mas que você precisa fazer essa agenda emocional para manter o seu emocional saudável. Assim, entendendo seus 5 traços, você vai saber o segredo de como ter uma inteligência emocional para lidar com eles, funcionar com seus superpoderes, mantendo distância da sua criptonita e sendo profissional, que não vai ter só currículo, mas vai ter literalmente o que o mercado mais deseja, inteligência emocional, para lidar com isso tudo e conseguir se dar bem em qualquer área que você escolher. Vou abrir para perguntas. Eu acho que o Bruno vai fazer aí uma mediação entre a gente também, para que vocês possam perguntar, tirar dúvidas, esclarecer algum ponto, e eu vou tentar acompanhar aqui também no chat, ok? Ainda não sei qual são. É uma só com gráfico detalhado que a gente consegue falar exato quais são, tá? Tem gente que tem mais de um, como você viu, todos nós temos todos. E tem algumas pessoas que é o que a gente chama de distribuído. Não é equilibrado, tá? É distribuído. Teve traumas em praticamente todas as fases. Teve uma infância muito difícil.
Então, ela vai ter um pouquinho de cada recurso, mas também um pouquinho de cada dor. E a gente precisa entender bem aonde está concentrado aquele traço, em que parte do corpo, porque aquilo também ajuda a identificar como é que você vai lidar com aquele recurso. Porque você não vai se destacar muito em nada, mas também você vai ter muito, quando você estiver na dor, uma confusão. Então, quando a gente é muito misturado, o que reina é a confusão, por incrível que pareça. Por isso, mais importante ainda, você ter seu gráfico, você saber exatamente como você funciona. Como fazer a agenda emocional? A agenda emocional, após a montagem do gráfico, que você precisa passar por uma análise corporal. Então, existe a empresa Segredos do Corpo, ok? Anotem aí, Segredos do Corpo, a chave. É só você entrar em contato pelo Instagram. Vou colocar aí depois o contato também do WhatsApp deles. Você entra em contato, você vai ter o seu mapa, você vai ter a sua agenda emocional montada em cima do seu mapa. Por quê? Eu sou oral, mas eu também tenho esquizoide, tenho rígido. Mas imagina se na minha agenda emocional eu invista mais recurso, mais tempo em colocar o meu criativo no recurso. Então eu vou lá, vou investir em coisas de criatividade que deixa o meu esquizoide no recurso. Meu esquizoide só tem isso aqui. Então vai ficar complicado eu me manter bem emocionalmente porque eu não estou priorizando o meu oral, que é o que eu tenho a maior porcentagem. Deu para entender isso? Dá para a gente montar esse gráfico? Não, você não consegue montar sozinho. Você precisa de um analista que tenha esse curso e que saiba verificar cada traço, cada nuance. Por quê? Um traço não anula o outro. Então, a gente literalmente, são mais de horas de estudo, muitos testes, muitos treinos, para você ter o olhar apurado e conseguir mapear uma pessoa, tá? Também quero, como fazer? Podem entrar em contato comigo também, eu também faço mapa, eu também atendo, tá? Hoje eu atendo muito mais empresas, dou palestras, mas eu também atendo pessoalmente, atendo casais, alguns casos também mais específicos. O nome do gráfico é análise corporal, tá? Eu, quando trabalhava com vendas, o nosso líder colocou metas individuais e metas coletivas. E uma premiação individual e coletiva, mas sendo a coletiva maior. Rogério, como você se sentiu com isso? Porque se você for oral, se você tiver uma oralidade mais alta, você adora o benefício para o grupo. E você vai achar que está justo. Mas se você tiver um negociador mais alto, provavelmente você ficou chateado com isso e achou meio injusto. Achou que deveriam ser as metas pessoais mais altas do que a em grupo, tá? Ou se você é rígido, você nem liga tanto para o dinheiro que estão te oferecendo, mas você quer que dê uma medalha, um reconhecimento, que te aplaudam lá na frente. Você vai ligar muito mais para o palco do que literalmente para o dinheiro. Se você tiver mais negociador, não importa te aplaudirem, te colocarem no palco, se não aumentarem seu salário para você, você nem vê graça. Então, isso vai muito de acordo com o traço, tá? Deixa eu ver mais coisa aqui, gente. Vocês falaram bastante coisa. Queria fazer o gráfico. Não queria, não. Quer? Vem que a gente faz. Tive traumas em quase a vida toda. Sim, Tati. Agora é o seguinte. Muitas vezes tem gente que chega lá no consultório achando que tem um trauma, que foi traumatizado em tal área. E quando a gente vai ver no formato do corpo, aquilo nem foi um trauma tão grande. Você só está se sentindo mal com aquilo. E, na verdade, o seu trauma principal é outro, que está muito ligado com o que a gente chama de abismo em camadas, tá? Que quando teria que ter outra palestra, tá, gente? Eu tentei resumir aqui ao máximo para vocês e correr para entregar o máximo de informações. Mas é muita coisa. Existe o que a gente chama de abismo em camadas, que são coisas que se repetem na sua vida. Presta atenção em tudo que anda se repetindo.
sentimentos, problemas que voltam e se repetem na sua vida. Você sempre se mete numa encrenca parecida e às vezes cada vez maior e mais desproporcional, para que você olhe para o trauma da sua criança. E muitas vezes está muito ligado, tá? O site, eu vou pedir para o pessoal que me conhece aí, ó, Larissa, me ajuda colocando aí no chat para mim, é @segredosdocorpo.achave, tá? Ou no meu, cintia.bini, vocês entram lá e eu também faço análise, ok? Segredos do Corpo é uma equipe de analistas que também analisa e também trabalha com analistas para empresas, tá? Tem um foco mais empresarial. Se você quiser só pessoal ou de casal, a gente também tem mentorias específicas. Consultório online. Depois da pandemia, ainda mais, a gente investiu muito mais no online. Hoje eu atendo gente do Egito, do Japão, da Alemanha, de Portugal, da Europa, de tudo quanto é canto do Brasil. E não perde em nada, absolutamente nada, tá? Pelo online. Essa aula vai trazer melhoria para o meu trabalho. Que top, Cíntia! Acredito muito. Quem quiser mais material, gente, e rever isso, rever com detalhes, no meu YouTube chama Cíntia Bini, tá? Só entrar lá. Eu tenho vários vídeos. No meu Instagram tem várias lives sobre crianças, sobre abuso, sobre peso, sobre casamento, sobre mentoria para solteiros, para casais. Eu tenho livros, tá? Quem quiser, tá tudo à disposição lá. Se eu quiser ser analista, para ser analista, você precisa fazer um curso. E aí tem algumas pessoas que oferecem o curso de analista, tá? Se você procurar como analista, eu me formei com o Corpo Explica. Tem o Dr. Fernando, tem outros no mercado, onde você vai ter a chance de se formar como analista corporal. Não, eu não dou curso de analista. Eu dou mentorias, eu atendo muitas empresas, casais, eu monto processos de melhoria, escolas, academias, pessoas individuais, mas o curso em si, você precisa procurar uma escola que dê o curso. Manda o link para inscrição, não consegui fazer. Você é linda, super simpática, obrigado, tô amando tudo. Descobrimento do oculto em mim. Que top! Muito bom. Essa palestra vai ficar no YouTube por quanto tempo? Não sei. Bruno, você quer responder pra gente? Eu não sei quanto tempo eles vão deixar salvo, tá? Cíntia, com licença. Toda. Então, todos perguntando aí, meu privado aqui tá bombando. A palestra ficará disponível no canal aqui do YouTube, Unip Paulo Cachoeiro. Tá bom? Tá ótimo. Ótimo. Quer falar alguma coisa, Bruno? Quer conversar? Quer perguntar? Eu estou tentando ler aqui o que o pessoal está falando e estou respondendo dentro do possível. Então, pode ficar à vontade respondendo as perguntas do pessoal, tá bom? Tá bom. Eu iria perguntá-la sobre material, caso você teria, que tem muitos aqui que estão me chamando, perguntando. Mas, assim, no Insta da Cíntia, @cintia.bini, eu já entrei e vi que você tem um link lá que você disponibiliza o material, todo o passo a passo da mentoria. Isso. Não é? Eu estou bem aqui acessando o seu Insta. Ok, tem no Insta. Tem também muitos posts nos Segredos do Corpo, tá? .achave, que vocês também vão... Eu sou a CEO principal lá dos Segredos do Corpo, então vocês vão ver muita coisa lá que a gente produz de conteúdo lá também. E no YouTube, tá? São os canais principais.
Eu tenho um grupo que esse é meu xodozinho, tá? Esse ano eu me propus a um desafio, fazer um acompanhamento num grupo durante todos os dias. E a gente já tá, deixa eu até ver aqui que eu perdi as contas, a gente já tá 327 dias. 327 dias abrindo todos os dias o Zoom e conversando com as pessoas, dando conselhos, ajudando, identificando, falando sobre problemas do dia a dia. E aí você me pergunta, Cíntia, quanto é isso? É gratuito, mas tem um preço. É às 4h52 da manhã. Todos os dias, eu te garanto que você não tem compromisso ainda esse horário. Então, às 4h52 da manhã, a gente abre a sala do Zoom. Eu abro bem à vontade, de pijama mesmo, gente, porque não dá tempo de acordar para se arrumar para estar pronto nesse horário, tá? É algo bem descontraído, mas é um ambiente seguro, sem julgamento, onde a gente faz aconselhamentos, a gente faz direcionamento com os problemas que as pessoas trazem. Se você quiser participar, também, só entrar lá, me chama no direct, que eu te mando o link da sala do Zoom, que a gente abre todos os dias às 4h52 da manhã. Deixa eu tentar ver se o pessoal perguntou mais alguma coisa aqui. Vou rever a palestra. Você é maravilhosa, obrigada. Que bom, top demais. Espero logo outras. Ótimo. Se vocês quiserem, nós podemos fazer depois palestras mais focadas, escolher uma área, um assunto específico, um problema. Digamos o turnover, que é essa rotatividade de funcionários. A gente resolve muito facilmente através da análise dos traços. Problema de bater metas de equipe, de bonificação também. Treinamentos. Isso tudo dá para ser resolvido através da análise. Eu acho que o pessoal está satisfeito, hein, Bruno? Sim, Cíntia. Assim, o pessoal tem me mandado mensagens aqui dizendo que estão gostando muito, né? O conteúdo muito proveitoso, e o pessoal está amando. Que bom. Isso é bom, isso é ótimo. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, se alguém tem alguma observação, quer perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Podem ficar à vontade. Aquela perguntinha para fechar com chave de ouro, né? Para aproveitar mais uns momentinhos da Cíntia para a gente encerrar, né? Vou dar um exemplo em termos de recrutamento, tá? Hoje, quando uma empresa me chama para um processo de recrutamento, eu não preciso gastar horas e horas fazendo entrevistas. Eles pegam pelo currículo, escolhem pelo currículo, e eu peço, pega uns 3 ou 5 no máximo que vocês gostaram de currículo e me dá a foto. Eu sabendo a função que a pessoa tem que exercer, olhando para a foto dela, eu digo se ela está no recurso, se ela está na dor e se ela tem as características que a empresa busca para aquela função. Então, imagina, daqui a um tempo, isso já vai virar conhecimento público de vez, isso não vai ser mais novidade. Você vai entrar numa loja, você vai ser escaneado, já vão saber como lidar com você. Você vai colocar foto sua e todo mundo já vai saber se você está na dor, se você está no recurso. Como é que sua mente funciona? Onde é que foi seu trauma? A gente tem, inclusive, como saber detalhes muito íntimos e sérios, simplesmente olhando para o formato do corpo. Como se você passou por um abuso, como é que foi a sua relação com o pai e com a mãe, como é que é a sua relação com isso, como você lidou, se você carrega peso de quem, quem é que manipula você. Imagina você conhecer alguém e já saber exatamente isso tudo.
Teve um caso muito interessante, vou compartilhar com vocês. Um empresário estava fazendo uma negociação com outro empresário e ele não conseguia fechar o negócio de jeito nenhum. E ele falou, Cíntia, eu não consigo fechar, esse cara está muito inseguro, eu já fiz de tudo. Eu falei, me mostra uma foto dele. E ele era planejador, masoca, precisa de muito detalhe. E o outro era bem psicopata com rígido. Imagina, cada vez que eles iam conversar, esse cara vinha com uma novidade, com mais uma ideia, porque ele estava achando que era por falta de ideias ou por achar que ele não tinha ainda comprado a ideia principal dele. Então ele vinha com mais ideias e mais coisas. E cada vez que o outro, que era masoca, queria segurança, tinha entendido aquela ideia, estava esperando, porque eles têm um tempo, tá, para decidir. Eles são um pouquinho mais lerdos na hora de decidir, porque eles querem ter certeza. Ele ia dizer sim, o outro achava que ele estava inseguro e vinha com uma enxurrada de ideias novas. Aí ele ficava inseguro, porque ele falava, ué, mas eu já tinha entendido o outro, eu ia aceitar, agora ele está falando em mudar. Não, peraí, eu tenho que avaliar de novo. Quando eu entendi isso e dei esse toque para o outro empresário, eu falei, só foca nisso aqui, coloca no papel, por escrito e fala, a hora que a gente fechar, é isso aqui, não muda mais. Usa essa frase, é isso aqui, não muda mais, a não ser que você queira. E pode dobrar o preço do que você está pedindo, que esse cara vai fechar com você. Ele estava pedindo, vou chutar aqui 10, ele dobrou, ele colocou para 20 e o cara fechou na mesma hora. Então, muitas vezes, o que você não está conseguindo fazer não é fechar um negócio, é entender qual é a necessidade do outro para realmente confiar em você para esse fechamento. Muitas vezes, você está se esforçando para entregar algo para um professor ou na sua empresa e, na verdade, não é o que ele quer. Muitas vezes, dentro da sua vida pessoal, você está se esforçando horrores, fazendo algo pelo seu parceiro e que não é o que ele precisa, não é a linguagem dele. E você fala, nossa, mas eu fiz isso, e dá a lista, né? Outro fala, mas eu não te pedi nada disso. Eu só queria que você fizesse isso, que você não fez. Entendam como é importante a gente entender como o outro funciona. Cíntia, infelizmente o nosso tempo acabou, Cíntia. O conteúdo é muito bom. A gente fica aqui, né? Poderíamos ficar aqui a noite inteira. Muitas perguntas aqui, o pessoal está gostando muito, mas não tem jeito, pessoal. Nosso tempo, infelizmente, é limitado. E quem quiser, né, adquirir mais conhecimentos aí da Cíntia, o Insta dela tá até no bannerzinho da palestra, mas é muito fácil. Isso, tá aí, ó, @cintia.bini. Então, só chamar ela no direct, né? Tem um linkzinho ali com todas as informações, caso vocês precisem dela, né? Cíntia, no mais, nós agradecemos muito a sua participação. Eu já me identifiquei, vou ficar em off aqui. Eu estou até com receio de me expressar com a Cíntia, porque ela já está me analisando, né? Então... Não esquenta que eu já tinha olhado sua foto no WhatsApp. Vá com calma, Cíntia. No privado, depois vamos para o privado para você fazer essa minha análise. Mas, assim, agradecemos muito a participação. Nós temos aqui alunos do Brasil inteiro que acompanharam a palestra, todos gostando muito, me chamando aqui no privado. Pessoal, vocês estão me perguntando, né? Como saber mais sobre ela? Não tem jeito, tem que chamar ela no direct lá no Insta dela. Não é isso, Cíntia? Isso. Pessoal colocando aqui, gostaria que avaliasse uma foto minha. Pois é, manda para mim no privado uma foto sua, me manda lá o seu Insta, que eu te digo alguma coisa aí de brinde, tá bom? Eu brinco. Olha que bacana. Mágica aí para você. Bacana. Cíntia, então, gostaria que você se despedisse do pessoal, né? Foi muito bom, eu agradeço também, como eu disse... Necessidade de oral, gente, se expressar, se comunicar, ter contato com pessoas, não é a mesma coisa, porque eu não estou vendo a carinha de vocês aqui, como seria bom para mim, por que eu faço no Zoom? Porque eu gosto de ver essa interação, ver o rostinho de cada um, mas é muito gostoso, aquece meu coração,
e mais do que tudo, me ajuda no cumprimento do meu propósito. A minha vida mudou, o meu casamento se transformou, o meu filho hoje é mais feliz, eu sou uma mãe melhor, eu sou uma profissional melhor, eu já ajudei a salvar muitos casamentos, mais de 700 pessoas atendidas em termos de casais só nessa pandemia, e vocês não têm noção de como isso é importante e de quanto isso aquece meu coração em relação a propósito de vida, tá? Então, vir aqui, conversar com vocês e te dizer, porque eu brinco que tem gente que nem sabe que não sabe. Tem gente desistindo de viver, tem gente desistindo de resolver problemas porque nem sabe que existe uma solução. Hoje, o meu maior objetivo, se você sair daqui com isso, tenha certeza que você ainda não fez de tudo, ainda não tentou de tudo, não é o fim, existe uma solução para você. Me chama no direct, me chama no privado, procure mais sobre isso, análise corporal. Você ainda não tentou isso? Então não desista, porque ainda não é o fim. Estamos vivendo um momento único e com ele a oportunidade para refletir o que nos move, quem queremos por perto, onde vamos escolher estar ali na frente. Mesmo dentro de casa, mais do que aguardar o futuro, temos nas mãos a liberdade para transformá-lo e o mais importante, a partir de agora. A Unip EAD, mais do que nunca, está ao seu lado nesse novo tempo de reinvenção e de reconexão com os nossos verdadeiros sonhos. Lembrando que só o conhecimento é capaz de abrir infinitas portas para a estabilidade, a segurança e principalmente o seu sucesso profissional. Unip EAD, cada vez mais próxima de você.